setembro de 2025. Olha, eu fico tão realizado, tão feliz de estar aqui, porque tanto quanto vocês, eu aprendo muito com essas lives. Imagine você, eu fazendo live de todos os temas do direito. Então, hoje eu vou receber, orgulhosamente, Patrícia Novaes Calmon, com o novo direito sucessório. Não é que seja um sucesso, é um estrondo, é um blockbuster. Patrícia Novaes Calmon é advogada com atuação em conflitos nacionais e internacionais, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, autora dos livros Direito das Famílias e da Pessoa Idosa e Direito de Família Internacional, ambos pela editora Foco. Coautora de diversos livros e autora de artigos jurídicos, palestrante, professora em diversas instituições, vice-presidente da Comissão Estadual da Pessoa Idosa da OAB do Espírito Santo, presidente da Comissão do Idoso do IBDFAN do Espírito Santo, membro do Grupo de Pesquisa e Observatório de Jurisprudência Labirinto da Codificação do Direito Processual Civil Internacional da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e membro da International Society of Family Law. Eu já estou aqui com a Patrícia, deixa eu convidá-la. Olha só, hein, Patrícia, por alguma razão para mim não está parecendo que eu posso lhe convidar. Você consegue se convidar? Ah, muito obrigado, Patrícia. Enquanto a Patrícia entra, olha só que linda a apresentação da Maria Berenice Dias. Ninguém gosta do direito às sucessões. Ei, Patrícia! Ei, Léo, tudo bem com você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer receber, ainda mais para falar de uma obra que tem ganhado destaque absurdo no cenário jurídico nacional. Antes de lhe passar as palavras, se você me permitir, eu gostaria de ler alguns trechinhos. Eu diria que quase tudo, porque é tão linda a apresentação da Maria Berenice Dias. Você me permite? Com certeza. Então vamos lá. Ninguém gosta do direito às sucessões. Até parece que pensar na finitude da vida pode atrair a morte. Interessante isso, né? Olha o Rafa aí. Bom dia, Rafa. Deixa eu continuar aqui. Outra dificuldade. Dispositivos inteligíveis e o uso de um vocabulário para lá de complicado acabam gerando dúvidas de toda a ordem e decisões contraditórias, o que provoca enorme insegurança jurídica. De outro lado, o florescer dos direitos humanos promoveu enormes avanços sociais. O reconhecimento da socioafetividade como princípio fundante das relações interpessoais ensejou o esgarçamento do conceito de família, com reflexos tanto no âmbito dos vínculos de conjugalidade como nos de parentalidade. No entanto, a justiça precisa de respaldo doutrinário para a construção da jurisprudência que atende à realidade da vida. E é este o grande mérito deste verdadeiro tratado, que traz um olhar contemporâneo sobre os mais diversos temas que carecem de um norte seguro para a construção de um direito de sucessões que dialogue com os princípios constitucionais e se amolde aos constantes avanços da sociedade atual. Paty, eu não tenho nem o que dizer, né? Uma apresentação como essa já fala tudo dessa obra de 637 páginas, 667, como 30 que você lançou agora e que é um verdadeiro sucesso. Seja muito bem-vinda, Paty. Muito obrigada, Léo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, de lançamento, né, dessa obra, que foi fruto aí de 2 anos de pesquisa e escrita, enfim. E essa obra, ela tem esse nome, O Novo Direito Sucessório. Até uma perspectiva, assim, tentando trazer algo diferente, porque, como disse aqui nossa querida e amada Maria Berenice, ninguém gosta de direito às sucessões. A linguagem que nós temos no campo do direito às sucessões é uma linguagem e também tem toda uma vestimenta ao direito às sucessões que até afasta algumas pessoas desse estudo, e um estudo necessário, porque todos nós sabemos que necessariamente a gente um dia vai precisar disso aqui, né? O grande clichê, se tudo der certo, a gente espera que seja daqui a muito tempo, mas não se sabe. Direito às sucessões é falar do direito de todo mundo, né, Léo? Mas a gente sempre vê na doutrina algo muito distante, algo muito complexo. Verdade. E aqui a proposta desse livro, né, para além da questão do novo, que eu quero falar um pouquinho do porquê desse o novo, a ideia desse livro, e para mim assim, um grande ponto positivo, e até mesmo que eu sentia falta no estudo do direito sucessório, é que ele tem uma série de tabelas, tem mapas mentais, ele tem diferenças entre institutos para deixar tudo muito mais claro. Ele tem todo o projeto de reforma do Código Civil já inserido, porque para quem pensa que falar de projeto de reforma do Código Civil é falar de algo
potencial que pode vir ou não, várias questões que estão no projeto, e na verdade a maioria das questões que constam no projeto já são pacíficas na doutrina, já é Verdade. representativo da doutrina majoritária, já é o que a própria jurisprudência já tem como assim, pacífico, de certo modo, né? Então, aqui, né, esse livro ele tem esse propósito realmente de trazer esse direito sucessório muito mais claro, em muitos casos, né, muito mais fácil de ser conhecido, percebido, e sem fugir, Léo, de assuntos relevantes. Porque não é porque ele tem esse cenário, essa proposta, né, de trazer esse olhar mais didático, com tabelas, enfim, que ele vai fugir de temas necessários, né? Então, aqui a gente percebe que o livro, na minha visão, esse livro, ele vem realmente preencher uma lacuna. E talvez justamente por isso, graças a Deus, a gente tem aí um livro que está sendo muito bem aceito, né, pelas Super. pessoas, pelos estudiosos, o que para mim eu fico extremamente feliz, Léo. E aí eu queria falar um pouquinho do novo, porque do Por novo, favor, estou super curioso. pois é, o que a gente tem dentro desse olhar do direito sucessório? Com o tempo, o que foi acontecendo? A gente passou a ter, na nossa legislação, um direito sucessório completamente destituído do que acontece na sociedade. A gente tinha uma lei e a gente tem a sociedade que está andando em outros passos, né, de modo diferente do que consta na lei. A gente pode fazer um referencial aqui com o direito das famílias. A gente sabe que o direito das famílias se movimentou muito nos últimos anos. Falar da questão do divórcio como direito potestativo, falar até mesmo dessa questão da longevidade, agora trazer um novo papel à sucessão dos ascendentes, né? Porque agora eles vivem muito mais, então até se a gente está falando do cônjuge herdar só depois do ascendente, a gente está falando que limita, de certo modo, a possibilidade do cônjuge herdar. Então, Verdade. aqui, né, nesse avanço do direito das famílias, embora o direito sucessório ele tenha o seu caráter autônomo, tenha toda uma perspectiva, uma carinha própria, princípios próprios, regras próprias, institutos próprios, ele não pode andar tão em descompasso com o direito das famílias. E era isso, e é isso, de certo modo, que a própria lei traz para a gente. E qual é o cenário que nós temos agora? Temos uma legislação que está lá com os olhos lá no século XIX, né, naquela estrutura familiar que a gente tinha antigamente, vamos dizer assim, papai, mamãe, filhinhos. E agora a gente tem que pensar nessas novas famílias, né? A família monoparental, enfim, as famílias reconstituídas, que faz também Sim. trazer um novo olhar para, especialmente para a questão da renúncia antecipada ao direito de herdar dos cônjuges. Então, para falar do novo, a gente teve que olhar, em primeiro momento, para as novas famílias, porque agora, né, a gente precisa olhar para esse direito sucessório antenado com tudo, com o que o direito da família já trouxe e tudo mais. Só que vai além, porque a gente ainda precisa falar desse o novo a partir das perspectivas novas que a gente tem. Sim, Porque sim. pense comigo se a gente iria pensar que lá quando o código foi feito, né, que a gente sabe que é de 2002, mas ele estava ali em construção desde a década de 70. Então, pense comigo se naquela época alguém iria pensar na existência de um patrimônio virtualizado, de questão de bens digitais. Então, agora a gente precisa, inclusive, trazer esse novo olhar com esses bens também muito mais, vamos dizer assim, razoáveis no contexto atual que a gente vive, né? Incluindo esses bens nesse cenário. Mais do que isso, porque não para por aí por ser novo. Mais do que isso, a gente também tem que analisar, Léo, as problemáticas vinculadas a associações internacionais, que é uma temática extremamente Super. negligenciada no Brasil. O Sim. STJ tem um posicionamento que trata as associações internacionais com caráter nacional, o que traz assim uma problemática muito, muito, muito crítica para a gente ter que analisar que, por meio de sucessão internacional, eventualmente, se continuarmos aplicando de modo indiscriminado o posicionamento do STJ, a gente vai estar diante, possivelmente, de uma, vamos dizer assim, de possíveis fraudes e possíveis possível deslocamento de patrimônio para poder fraudar a legítima, fraudar o que a gente tem da nossa legislação. E disso tudo, a gente percebe, então, que também tem aqueles instrumentos, trusts, offshores, que a gente também tem que analisar, que às vezes
tem a ver com a sucessão, embora, em regra, não vai entrar na sucessão de modo direto. Então, disso tudo, a gente percebe, Léo, que a gente tem que trazer, de modo conjunto, tradição e inovação. Não é porque é o novo que a gente vai jogar fora e jogar no lixo De os forma instrumentos, alguma, né? né, os instrumentos tradicionais que nós temos. Por exemplo, um instrumento tradicional e pouco utilizado atualmente é o testamento cerrado. Mas se a gente está falando de tradição e inovação, o projeto de reforma do Código Civil, por exemplo, ele traz a possibilidade, que na minha visão é super legal e até renova esse olhar para o testamento cerrado, de você incluir lá no invólucro do testamento cerrado, por exemplo, um pendrive, uma wallet de criptomoeda, o que faz com que até mesmo o testamento cerrado, que está quase que, entre aspas, morto no nosso, né, contexto atual, que pouca gente faz um testamento nessa Verdade. modalidade cerrado, ele volte a ter utilidade. Mais do que isso, outro instrumento também super antigo, hoje em desuso, e que, na minha visão, vai voltar a ter muito uso, que é o chamado fideicomisso. A possibilidade de você fazer um testamento direcionando primeiro para uma pessoa que depois vai direcionar para outra, em uma transmissão hereditária. Algo que agora, se a gente fala de maior planejamento sucessório, pode falar também com o projeto de você fazer essa dupla transmissão, até mesmo para pessoas jurídicas, enfim, porque hoje na nossa legislação a gente tem uma limitação do fideicomisso só para a chamada prole eventual, né, de uma pessoa que esteja viva ali no momento dessa transmissão futura. Mas pense comigo, fideicomisso e testamento cerrado, isso estava morto até pouco tempo Verdade. atrás. E Ninguém nem mais falava agora, sobre isso. exatamente. E assim, e era aquele tipo de coisa que a gente, para quem está lendo um livro, vê falar de testamentos, até pula a página. Fala assim, isso não tem utilidade prática nenhuma. Mas agora, diante desse novo direito sucessório, a gente então tem que pensar que realmente, Léo, vários institutos que nós tínhamos como defasados estão tendo um novo olhar. Jurisprudência, doutrina, tudo isso antecipando eventualmente as mudanças do projeto, já constam aqui no que já pode ser aplicado hoje, independentemente do projeto passar ou não. Renúncia antecipada ao direito de herança, obviamente, já é algo que já tem uma tendência. Tribunal de Justiça de São Paulo, do Rio de Janeiro, já tem essa tendência de admitir essa renúncia antecipada do direito dos cônjuges herdarem ali em concorrência com filhos, enfim. Mas o projeto traz isso. Então, na minha visão, o grande ponto assim bacana desse livro é realmente trazer todas essas novidades, essas tendências que se engana quem acha que está esperando o projeto passar, porque isso tudo já é aplicável, de certo Já é modo, realidade. hoje. Isso aí. Patrícia, uma coisa que você falou, né? As pessoas tentam não, mas, por exemplo, em casos como da morte antecipada de uma Preta Gil, no caso do outro, né, o Jorge Armani, que já com 92, 93 anos, a temática do testamento volta à baila e as pessoas muitas vezes são pegas de surpresa. Um advogado que cuida do direito de família, que está ali fazendo a gestão do patrimônio familiar, muito tem se dito sobre isso agora, é pego de surpresa. E, obviamente, não tendo o preparo correto, devido e direcionado, pode cometer erros milionários, eu diria, né? Sem dúvida, com certeza. E é interessante que já que você mencionou até mesmo de pessoas como a Preta Gil, que morreu de modo muito precoce, né? Precoce. Já por outro lado, Jorge Armani, que viveu, né, de modo bastante longevo, assim, ele teve uma vida bem longeva. Então, nesse ponto que a gente traz agora de uma perspectiva e uma tendência, até mesmo, penso eu, é a lógica de você, da própria legislação, enfim, do que a gente tem no nosso direito, trazer uma maior autonomia às pessoas, sabe? Essa questão dela repensar aquele pensamento medroso que se tinha, que ninguém fazia testamento porque era chamar a cova. Hoje não faz o menor sentido isso. Especialmente quando a gente está diante agora de algumas possibilidades da gente até mesmo, olha que interessante que consta no projeto e já até também está no livro. A gente tem uma possibilidade agora que foi aventada pela doutrina, a partir daquela doutrina do patrimônio mínimo, da gente agora poder, na parte da legítima, ou seja, aquela parte que ninguém pode dispor, né, porque pertence ali de direito aos herdeiros necessários, de você, na parte da legítima, você poder, vamos dizer assim, destinar
um quarto da legítima, tirando a sua parte disponível, para herdeiros, descendentes ou ascendentes vulneráveis. Então, a gente está realmente diante de uma ruptura, possivelmente Que coisa. total, até a lógica da sagrada legítima, né, que a gente Legítima. tem assim. Então, hoje, precisamos cada vez mais, questão de advogados, que eventualmente é pego de surpresa, enfim, precisa se antecipar. Porque mais do que isso, se a gente está diante aí, na iminência, eventualmente, de um projeto de reforma do Código Civil, a gente vai estar diante de possivelmente uma inexistência de regras de transição quando a gente estiver diante de direito sucessório. Porque qual é a lei que a gente aplica? A lei de direito material, direito sucessório, que a gente tem em regra? A lei do momento do falecimento, da morte da Falecimento. pessoa. Então, pense comigo, o projeto de reforma, ele foi aprovado hoje, por exemplo, e a pessoa amanhã falece. Qual é a lei que vai ser aplicável a ela? O projeto de reforma. E se ela já não tivesse antecipado, eventualmente feito um testamento a favor do cônjuge em muitos cenários, e questões das mais diversas que pode ter aí uma disposição testamentária, a gente realmente vai ficar diante de injustiças concretas. E, na verdade, algo que a própria pessoa poderia nem saber que ela estava, vamos dizer assim, falecendo e deixando, por exemplo, o cônjuge destituído desse direito de herdar. Então, aqui, assim, precisamos reforçar a cada momento essa maior autonomia, a necessidade de realização de testamentos e também outros instrumentos jurídicos, mas especialmente o testamento, para que tudo fique nos moldes que aquela pessoa que eventualmente vai transferir o patrimônio, ela queira, né? Sim. Então, aqui nesse ponto, eu acho que essa maior autonomia, essa necessidade de repensar esse testamento, e a importância disso no cenário, até de justiça familiar e solidariedade familiar, é essencial, né? Mas, Patrícia, para além do que você mencionou, da presença das tabelas, eu estava aqui com a página 102 e 103 abertas, que eu vou mostrar aqui rapidamente. São exemplos que ajudam na compreensão da matéria. Existe a opção de, para quem está nos ouvindo agora ao vivo, ou depois em reprise, correr no site da Editora Foco e baixar gratuitamente a degustação da obra para que vocês entendam a forma clara e precisa com a qual a Patrícia escreve todo esse que concordo com a doutora Maria Berenice, um tratado de sucessões, um livro completo, perfeito, e que tem essa visão de direito de família, o que tem feito da obra esse grande sucesso que é. E aí, Paty, eu queria, aproveitando esses minutos finais que eu te pedi aqui, provocar a sua reflexão sobre um tema que você traz no livro, que já é bastante provocador, que é a sucessão vai além do direito sucessório. Você pode, por favor, abrir as portas dessa reflexão e convidar os nossos ouvintes a comprar a obra logo na sequência do nosso papo aqui? Então, o que a gente está falando aqui, logo nas primeiras páginas do livro, tem essa questão da sucessão vai além do direito sucessório. Porque falar de transmissão de bens, né, de modo geral, uma sucessão, vai muito além do que meramente direito sucessório. E é justamente isso que eu falo logo no início. Sim. O direito como um todo, ele traz diversas possibilidades de sucessão lato sensu, vamos dizer assim, né? E está logo aqui, bem no inicinho. Mas aqui, quando a gente está falando do direito sucessório em si, a gente está falando de uma sucessão estrito sensu, causa mortes, uma questão um tanto quanto mais limitada. E aí eu quero falar com vocês, assim, realmente esse livro, pessoal, ele foi feito para que a pessoa ela consiga compreender de modo mais amplo todas essas novas tendências e até mesmo que a gente já tem como o tradicional no nosso sistema, que continua sendo o mesmo. Ele tem todos os temas de direito sucessório, pessoal. Então, ele não é o novo e traz alguns pontos só. Não, ele é realmente um manual de direito sucessório que vai do início realmente ao fim, trazendo bens digitais, sucessão internacional e tudo aí que vem no meio. Todas as questões de sucessão hereditária, testamentária, enfim. Então, aqui, realmente, fica o convite para que vocês possam ir lá no site da Editora Foco e vocês podem pegar ali a degustação, coloca o e-mail de vocês, vocês vão ter algumas páginas. Inclusive, eu estou vendo aqui que o Arnaldo, que está aí, eu acho que Cunha Prati, ele fez isso, Léo. Ele chegou no meu Instagram, gostei desse livro, que interessante. Foi lá no site da editora, baixou essa degustação, gostou da leitura, falou que estava muito fluido, muito bem escrito
e foi lá e adquiriu. E hoje ele fala que gosta muito do livro. Então, você pode fazer que nem o Arnaldo está aqui com a gente e fazer isso. Vai lá, dá uma olhadinha, vê se você gosta da leitura, enfim, vê se você gosta da forma que está feita também a diagramação, porque tem desenhos, né, vamos dizer assim, quadros e tabelas, para você conseguir realmente compreender de modo muito mais adequado, vamos dizer assim, esse novo direito sucessório. Então fica aqui a dica e o convite para vocês. E foi feito, pessoal, com muito carinho mesmo esse livro, tá? Foi objeto, obviamente, de intenso estudo. Aquela situação, quando acaba, a gente até assim, ajoelha, meu Deus, obrigada por ter feito essa conclusão desse livro. E eu estou muito feliz que ele está tendo uma aceitação muito boa. Então, fica aqui a dica e o convite para quem ainda não adquiriu. Patrícia, qual que é seu cupom? Você lembra? Lembro, para quem quiser adquirir esse livro, o cupom de 20% de desconto é PCALMON20. Pode adquirir com desconto lá no site da Editora Foco e ainda consegue outros benefícios como frete grátis e tudo mais. Então, fiquem à vontade, compareçam lá no site da Editora Foco, deem uma olhadinha e se tudo der certo, se você gostar, eu espero que goste, vocês vão poder aí adquirir esse livro e se atualizar sobre todas essas novas tendências do direito sucessório. Que maravilha. Nós, da Editora Foco, ficamos honrados com uma obra da grandeza da sua. Desejamos que o livro tenha ainda mais sucesso, não só no Brasil, mas no exterior, por onde você também anda a palestrar. E tenho certeza que muito em breve voltaremos com uma nova edição com mais atualizações, refletindo não só a jurisprudência, mas como debates doutrinários e, por que não dizer, a reforma do Código Civil. Então, Paty, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos nos próximos encontros. Até mais, Léo. Muito obrigada e obrigada também à Editora Foco. E obrigada também para quem está aqui com a gente. Até mais. Obrigado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e com saúde. Até o próximo encontro. Tchau, até mais. Tchau, tchau.